Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, irmãos, aqui nessa noite. Amém, irmãos? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, acompanha no telão aí que está bonito também. Que diz o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Somente até aqui. Dê uma linda salva de palmas para Jesus aqui nessa manhã, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode tomar o teu assento? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pregando aos irmãos aqui nessa manhã, porque quem nos concede a oportunidade é Deus. É Deus que nos abre a oportunidade, é Deus que nos abre as portas, e é graças a Ele que nós estamos aqui. Que Deus possa abençoar os nossos pastores, pastor Alexandre, a pastora Cessa, esse casal abençoado. Deus abençoe quem está na direção desse trabalho aqui, pastor Hilton e a pastora Andréia. Deus possa poderosamente abençoar vocês. Vocês têm feito um trabalho muito bonito aqui aos domingos de manhã, tem sido uma bênção. Deus abençoe todos os ministros, também as pastoras missionárias que estão aqui em minha retaguarda, que Deus possa falar conosco poderosamente. Meus pais que estão ali, meu pai ali é fiel, todo domingo de manhã ele está aqui, pastor, uma bênção ali. Está ali meu pai, o Manuel, a minha mãe, a missionária Fátima, que também está ali, esse casal. Eu só estou aqui, irmãos, fruto de oração deles. Eles que oraram por mim, eles que me convidaram para ir para a igreja, e eu louvo a Deus pelos meus pais. E eu sou um dos poucos pregadores, pastor, que tem o privilégio de ser acompanhado quase pela família toda. Está ali meu pai, minha mãe, minha enteada Daniele, que está ali. Aqui essa menina bonita, desses cachinhos, uma bênção. Está aqui também a minha esposa, a missionária Tatiane. E a Bíblia diz, pastor, que fazenda, riqueza, é herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. E eu louvo a Deus pela minha esposa que está aqui, sentada aqui comigo nesse altar, que Deus possa abençoar ela poderosamente. Essa mulher tem sido uma bênção na minha vida, então louvo a Deus por minha família que está aqui, também me acompanhando aqui nessa noite, nesta manhã, aliás. Não vamos trazer esse negócio, né? A gente que está acostumado a pregar à noite, às vezes, tem que tomar cuidado para não falar à noite, tem que falar amanhã, falar certinho para não entrar naquele automático, né, pastor? A gente tem que ter o controle para não entrar naquele automático e ser sensível ao que o Espírito Santo tem a ministrar as nossas vidas aqui nesta manhã. Quem está pronto para ouvir palavra, diga amém aí, irmão. Quem está pronto para ouvir palavra, diga amém aí, irmão. Então vamos para a palavra. Irmãos, aqui no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele está aqui fazendo uma segunda viagem missionária. Ele já havia feito a primeira em companhia de Barnabé. Eles fizeram uma viagem missionária abençoada, passando por vários lugares, ganhando pessoas para Cristo, fazendo a vontade de Deus. Igrejas foram fundadas, igrejas foram levantadas, e um grande número de pessoas chegaram a conhecer o Evangelho através de Paulo e através de Barnabé. Muitas pessoas vieram até o Evangelho por intermédio desses homens, de sorte que fizeram também discípulos, homens abençoados também foram levantados, homens capazes que lideravam essas igrejas enquanto eles iam para outros lugares. Mas quando Paulo sai agora na segunda viagem missionária, a primeira que ele fez com Barnabé, agora a segunda, ele sai em companhia de Silas, que era um homem distinto entre os irmãos de Jerusalém. Era um homem muito notável e era um homem profeta. Esse homem está agora na companhia do apóstolo Paulo, saindo para fazer missões.
Eles saem agora, partindo agora de Jerusalém, eles saíram para Antioquia, e ali eles se detiveram por muito tempo. Mas partindo de Antioquia, já encomendado pelos irmãos, eles passam pela Síria, pela Cilícia, e eles chegam até a cidade de Derbe e de Listra. Quando eles chegam na cidade de Listra, havia um jovem que estava ali muito notável também, o jovem Timóteo. Timóteo estava ali naquela cidade de Listra, e ele dava um bom testemunho naquela cidade, e também na cidade de Icônio. Aquele homem era um jovem abençoado, a sua mãe era judia, mas o seu pai era grego, de maneira que ele era tão convertido, que o testemunho dele soava muito longe. Não se deteve somente em Listra, mas aonde ele estava passando, que também era a cidade de Icônio, aquele homem era notável por causa do seu testemunho. Timóteo ele não era conhecido por causa dos dons espirituais, mas Timóteo era conhecido pelo seu testemunho. O que me faz lembrar quando Jesus diz que a gente conhece a árvore pelo fruto e não pelos dons. Timóteo era notável pelo seu testemunho, por aquilo que ele produzia, e eu já quero abrir um parênteses aqui nessa manhã, dizendo o seguinte: como tem sido o nosso testemunho? Você percebe que Timóteo ele dava um bom testemunho em Derbe, e também em Icônio, aliás, em Listra e em Icônio, era dentro do território dele e também fora. O testemunho dele não se limitava aonde ele estava, mas também fora. E Deus quer perguntar nessa manhã, como anda o nosso testemunho fora da igreja? Nós conhecemos o testemunho de dentro, mas e o testemunho de fora? Mas Timóteo, ele tinha um caráter tão bondoso, que ele era também conhecido fora. Porque, irmãos, o cristão que ele tem caráter, que tem conduta, o testemunho dele se espalha, se expande. Porque, irmãos, não dá, quando você dá fruto no reino de Deus, o seu testemunho soa. Por mais que você seja tímido, por mais que você tente se esconder, por mais que você fuja de oportunidades, não adianta, alguém vai te achar e vai dizer, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Não adianta se esconder, irmão. Se tem uma coisa que fala, é o testemunho. Quando o nosso testemunho corre, quando o nosso testemunho fala, irmãos, não precisa ir lá no Facebook colocar agendas abertas, não. O seu testemunho que corre, a sua fama corre, não precisa se promover, não precisa ficar colocando em rede social que você prega. Quando o seu testemunho fala, irmãos, tenha certeza de uma coisa, o seu nome é soprado, Deus ele transborda a tua vida, porque o seu testemunho fala, irmão. Não precisa ficar falando que você é isso, que você é aquilo, que você prega, que você canta, não precisa nada disso. Quando você produz frutos, o testemunho corre. E assim era Timóteo. E o interessante é que Timóteo não pediu para seguir viagem com Paulo. O próprio Paulo falou, você tem um bom testemunho, você vai com a gente agora. Timóteo não precisou colocar agendas abertas no Facebook. Não precisou falar para Paulo que ele pregava. Não precisou se exibir. Simplesmente Paulo viu o testemunho e falou, ei, vem cá, você vai seguir viagem com a gente. Não precisa fazer muito barulho, irmão, basta dar fruto. Basta dar fruto. O fruto que você gera é a oportunidade que você abre. Aquilo que você faz em secreto, em público, Deus te recompensa. A gente tem que parar com essa mentalidade mundana de pensar que igreja é como se fosse uma empresa, de que você tem que vir com uma roupa muito extravagante para chamar atenção, de que tem que fazer muita coisa, tem que fazer uma pirueta para alguém te notar. Não precisa disso, irmãos. Deixe que o seu testemunho corra, deixe que o seu testemunho fale por você. Tem momentos que a gente não precisa abrir muito a boca, é só deixar o nosso testemunho fluir, é só deixar o nosso coração se transbordar de amor, porque sem amor nós nada somos. E Timóteo ele tinha essas qualidades, de maneira que a oportunidade se abriu para ele. E tem oportunidade se abrindo para crente aqui nessa manhã. Assim como as oportunidades se abriram para Timóteo, eu vejo aqui oportunidades abrindo na vida de crente aqui, irmãos. Você não vai ficar escondidinho muito tempo não. Aqui nessa manhã, Deus está te vendo, Deus está te contemplando. A oportunidade vai acontecer. Porque existe um princípio muito forte, que a humildade, ela precede a honra, mas a altivez de espírito, a queda. E toda vez que você se coloca em humildade, irmãos, não tem erro. O próximo estágio da sua vida é a honra, é princípio.
Não tem como fugir disso. Por isso que quanto mais simples e humildes nós formos, irmão, não é ser bobão, boca aberta, não. É ser humilde. Porque Jesus disse: sede dóceis como a pomba, mas também prudentes como a serpente. Toda vez que você se colocar como um verdadeiro cristão, tenha certeza de uma coisa: as oportunidades surgirão. Então para com esse esforço humano de tentar conseguir as coisas. Deixe que Deus seja o teu agenciador. Deixe que Deus prepare tudo no tempo certo, no momento exato, porque Ele é poderoso para isso. Então não mais Paulo e Silas, agora tinha Timóteo junto. Não era mais 2, mas agora 3. Timóteo agora estava acompanhando aqueles homens de Deus. Que privilégio que Timóteo teve, acompanhar Paulo e Silas. Que maravilha, irmão. Um dos maiores evangelistas da história. Que homens inspirados por Deus. E ali eles seguem, vão passando pelas cidades, levando os decretos dos apóstolos que eles haviam colocado ali em Jerusalém, para que os gentios pudessem observar aquilo que foi discutido em reunião em Jerusalém. E conforme eles iam passando para as igrejas, conforme as cidades que eles iam, aqueles decretos eram estabelecidos, eram colocados para eles. E o interessante é que só deles passar pelas cidades, levar esses decretos, pregar uma boa palavra, aquelas igrejas elas cresciam em número. A unção na vida daqueles homens era tão forte, tão poderosa, que só deles entrar naquela cidade, entrar naquela igreja, o crescimento acontecia. E quando eu estava lendo isso, Deus me deu uma revelação, mas eu não vou falar. Eu estou pensando ainda se eu falo, pastor. Será que eu falo? Quem quer que fale? Irmãos, por onde você, presta atenção mesmo, para você pegar a profecia e dar aquele glória bem gostoso, porque essa aqui é para dar glória, não que eu pregue mas isso aqui foi o que Deus me revelou para liberar para os irmãos aqui dessa manhã. Irmãos, por onde você passar, haverá crescimento. Só quem vai acreditar, irmão, no crescimento que Jesus vai dar, levanta a sua mão bem alto aí, toma posse da profecia, toma posse da palavra de Deus, porque por onde você passar, haverá crescimento. Irmãos, a tua família vai prosperar, você vai progredir, porque o Senhor dará o crescimento, meu irmão. Por onde eles passavam, o crescimento acontecia, porque a unção despedaça o jugo. Vida de irmãos aqui que está mirrado, você está lutando e a coisa não está fluindo, não está acontecendo, mas Deus está dizendo: a unção despedaça o jugo. Irmãos, esse enrosco na sua vida vai acabar, a sua vida vai caminhar, vai andar para frente a partir de hoje, porque nessa manhã Deus resolve te abençoar. Cresceu em número, é a diferença que o homem de Deus faz no ambiente. O crescimento destravou tudo. Abençoadas, 3 homens abençoados por Deus, passando pelas cidades, até que eles chegam na região da Frígia e da Galácia. Só que quando eles estavam na província da Galácia, eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de não anunciar a palavra na Ásia. Eles entendendo aquilo, algo aconteceu que impediram aqueles homens de avançar, de progredir para onde eles queriam. E quando eles entenderam, eles foram para Mísia. E de Mísia, eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles desceram para Troade. Chegando em Troade, Paulo teve uma visão à noite, aonde um homem da Macedônia se apresenta e diz: desce a Macedônia e nos socorre. A partir desse momento, a narrativa no livro de Atos muda, o que dá a entender que agora o próprio escritor, que é Lucas, estava presente naquela ocasião. Porque a partir daquele momento em que a visão de Paulo foi aberta, ele teve esse recado, e procuramos nós ir até a Macedônia, cuidando que o Senhor queria que nós fôssemos para lá. Então Lucas, ele se inclui junto com aqueles homens a partir de Troade. Quando eles têm essa visão, eles têm uma direção, eles entenderam que o lugar onde eles deveriam estar era na Macedônia. Por isso que eles foram impedidos por 2 vezes de avançar para a Ásia e de avançar para onde eles queriam. Eles foram impedidos
de avançar para onde eles queriam, mas agora eles estavam sendo guiados por Deus. E a partir dessa manhã, você não vai mais se guiar por aquilo que você quer, por aquilo que você acha que é certo, porque tem coisa que a gente acha que é certo, acha que é correto, aos nossos olhos parece ser uma maravilha, mas a partir de hoje, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele vai ser a sua bússola, o Espírito Santo, ele vai ser a sua direção, o Espírito Santo vai te guiar. A partir de hoje, você não se guia, mas é Deus que vai te guiar. Tem hora que a gente quer fazer as coisas da nossa mente, do nosso entendimento, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Mas aquele que pode nos guiar pelo caminho certo é o Espírito Santo de Deus. Chega de quebrar a cara na vida. Quantas vezes a gente foi pelo nosso entendimento, quantas vezes a gente foi pela nossa visão, quantas vezes a gente pensou que seria correto a fazer, mas a partir de hoje, chega de quebrar a cara. A partir de hoje você prospera. A partir de hoje o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te direciona. A partir de hoje haverá, irmãos, um transbordar de Deus em nossas vidas. Está na hora da gente conquistar. Quantas decepções já tivemos, e se for necessário, Deus vai impedir algumas coisas na sua vida, mas para te guiar para onde Ele quer que você esteja. Eles não puderam ir para a Ásia, porque o Espírito não permitiu, mas falou, vai agora aqui para Macedônia. Tem um trabalhar de Deus na Macedônia. Então eles navegam de Troade, eles entendendo que eles precisavam ir para Macedônia, eles saem caminho reto até a Samotrácia. No dia seguinte para Neápolis. De Neápolis eles vão até Filipo, que era a principal cidade da Macedônia. Quando ele chega na cidade de Filipo, eles entram então aonde o Espírito Santo havia guiado a vida deles. Eles entram no território agora macedônio, que era uma colônia romana, era dominado pelos romanos. Eles entram naquela cidade e a primeira coisa que eles vão procurar no dia de sábado é um lugar de oração. Eles saem das portas da cidade, eles entraram na cidade, mas no dia de sábado eles saem às portas, vai até a beira do rio procurar um lugar de oração. Eles até chegaram na cidade, chegaram no objetivo onde Deus queria, mas quando você chegar no objetivo onde Deus quer que você esteja, não se esqueça da oração. Chegar onde Deus quer que você chegue é muito bom. Chegar no ambiente onde o Espírito Santo te conduziu é muito bom, mas Deus está dizendo, mas não se esqueça da oração. Não se esqueça da intimidade com Deus, do seu compromisso com Deus. Porque uma coisa é você servir a Deus superficialmente, como de costume, uma coisa tradicional. Outra coisa é você servir a Deus com propósito de coração. Certa feita Barnabé chegou uma cidade onde o evangelho tinha crescido muito, os irmãos tudo novos, convertidos. A cidade era Antioquia. Foi a cidade onde a primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Essa palavra cristão nasceu lá, nasceu naquele ambiente, porque eles se pareciam com Cristo, eles faziam as obras de Cristo, pregavam parecido com Cristo. Logo eles falaram, vocês são cristãos, vocês se assemelham, vocês se parecem com Cristo, então nós vamos chamar vocês de cristãos. Foi daí que nasceu a palavra. Quando Barnabé enxergou aquilo, aquele fervor todo, aquele calor, aquele primeiro amor maravilhoso, Barnabé falou, ó, mas sirvam a Deus com propósito de coração. Porque quando você serve a Deus com propósito de coração, porque servir a Deus é colocar uma meta de vida dentro de nós, é com propósito. Servir a Deus com propósito é diferente. Pode bater o rio, correr os ventos, que não vai derrubar a sua estrutura, porque ela estará edificada sobre a rocha. Está todo mundo bonito, vocês estão novos convertidos aqui, mas haverão momentos difíceis. Era Barnabé ensinando aquele povo a sobreviver a vida cristã nos dias maus. Porque o segredo de uma trajetória cristã é você vencer o dia mau. Todos nós aqui temos um testemunho e uma dificuldade que nós superamos, e é isso que nos vai trazendo experiências. Barnabé disse, vocês precisam servir a Deus com propósito de coração. Porque irmãos, quando Deus é a sua meta de vida, quando você ama a Deus com
toda a sua força e com todo o seu entendimento, não tem ninguém que te pare. Não tem situação, circunstância que pode tirar da igreja. Não tem situação que faça você olhar para trás. E aqui nessa noite Deus está edificando fé de pessoas aqui. Chega de ficar no raso. Chega de ficar, irmão, somente no rasinho. Deus está aprofundando a sua vida com Ele. É a partir de hoje, é nessa manhã. Deus está acrescentando fé na vida de crentes aqui. Sabe para quê? Pode bater o rio, pode correr os ventos, mas não vai poder derrubar a sua casa, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Só para quem é casa na rocha, levanta a sua mão aqui nessa noite para adorar, para engrandecer, porque, irmãos, nada vai te parar. Nada vai nos parar, irmãos, porque Deus é o nosso propósito. Deus é o nosso propósito. Então por isso que eles foram para a oração. Eles vão para a oração. Quando eles chegam naquele ambiente de oração, eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, tecido, púrpura. Ela era da cidade de Tiatira, mas estava ali. E ali, juntamente com algumas mulheres. Então eles foram pregar para aquelas mulheres. E Deus abriu o coração de Lídia para ouvir a mensagem que eles pregavam. Aquela mulher já era temente a Deus, mas Deus abriu o entendimento daquela mulher, abriu o coração para que a palavra pudesse penetrar, e aquela mulher pudesse ter um entendimento mais certo e correto a respeito de uma vida com Deus. E tem entendimento de crente sendo aberto aqui nessa manhã. Tem muita coisa que você não entende, não compreende muito bem, mas Deus está dizendo: nessa manhã eu abro o teu coração para que a palavra penetre, para que a palavra faça um efeito na tua vida, para que você possa viver essa palavra na segunda-feira, pastor Hilton. A gente ouve no domingo e pratica na segunda, e você vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Então ela entendeu, aquilo penetrou dentro dela, e logo foi batizado ela e a sua família. Depois disso ela chega para aqueles homens e diz: se vocês têm julgado que eu seja fiel ao Senhor, vocês vão se hospedar lá na minha casa. E constrangeu eles a isso, a que agora eles se hospedassem. A gratidão daquela mulher foi tão grande que ela não queria aqueles homens perambulando por qualquer lugar. Elas queriam eles dentro da casa dela agora, junto com a família. Então você entende que aquela viagem missionária começou com 2, mas já tinha mais 2 auxiliadores. Ao longo da viagem Deus colocou Timóteo. Passado mais algum tempo, Lucas, o escritor, o evangelista, o médico, também estava com aqueles homens, porque no tempo certo, no momento exato, Deus vai aproximar as pessoas certas para caminhar com você. Porque a amizade que Deus coloca, a amizade que Deus aproxima é de homem de Deus, é de mulher de Deus. E essas pessoas se apresentam na nossa vida no tempo certo, na hora exata. O próprio Deus colocou pessoas para andar com Paulo e Silas, e Deus vai fazer uma limpa em amizades de pessoas aqui. Chega de andar com pessoa caluniadora, chega de andar com pessoa mentirosa, chega de andar com pessoa que só está interessada naquilo que você pode oferecer. Mas a partir de hoje Deus vai permitir que se aproxime de você pessoas que são interessadas realmente no que você é e não naquilo que você pode oferecer, porque a amizade que Deus aproxima são pessoas espirituais, são pessoas que agregam, são pessoas que vão colocar você para cima. A partir de hoje, se prepara, a partir de hoje Deus vai fazer uma mudança muito grande em vidas de pessoas aqui nessa manhã, porque Deus quer mudar algumas coisas na sua vida, e para Deus mudar algumas coisas, até as pessoas que você convive serão diferentes. Até as pessoas que te acompanham serão outras. Quem é verdadeiro vai permanecer, mas quem não é, se prepara que não vai caminhar mais junto, não. 4 homens no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e a obra de Deus começa a fluir na vida deles, porque a obra de Deus só flui quando você está no centro da vontade dele. Eles estavam agora na Macedônia, onde Deus queria que eles estivessem. Eles queriam estar na Ásia, mas Deus levou eles até a Macedônia, porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus a nosso respeito.
Aquilo que Deus tem para a gente é infinitamente maior do que você espera que aconteça. Foi o que Paulo escreveu em Efésios. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor. Até que agora eles conseguem uma rotina dentro da Macedônia. Então eles tinham esse costume de sair à oração do lado de fora da cidade, fora das portas, e ali seguir com o compromisso que eles tinham com Deus. Só que uma coisa muito diferente acontecia nesse caminho. No caminho que ele saiu da casa de Lídia até a oração à beira do rio, havia uma jovem com um espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro aos seus senhores. Tinham homens por trás daquela jovem que ganhava dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Quando aqueles 4 homens saíam para orar, aquela jovem se colocava no caminho e dizia: esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E assim eles seguiam por muitos dias, até que chegou um dia que Paulo se perturbou com aquilo. Uma jovem com espírito de adivinhação saía e falava isso, até que Paulo falou: basta, está na hora de dar um basta nessa situação, está na hora de dar um basta nisso que está acontecendo. Aquela jovem, quando via aqueles homens, falava aquilo, e Paulo falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, te digo que saia dela. Expulsou o demônio da adivinhação daquela jovem. Mas espera aí, pastor Hilton, aquela menina não está falando nada demais. Não era uma verdade que ela estava dizendo? Esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. O que tem de incomum nisso? Sabe o que tinha de incomum? A fonte, a origem. A fonte vinha de um espírito de enganação. A mensagem até era uma verdade, mas o que estava atrás daquilo era uma enganação. Uma coisa que Paulo teve naquele momento foi discernimento. Ele conseguiu discernir a fonte daquilo. E se tem uma coisa que é indispensável para qualquer crente, irmãos, é o discernimento. Naquele momento Paulo não bateu palma, não aplaudiu, não chamou ela para pregar na igreja ali que eles iriam fundar na Macedônia, não. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, te digo que saia delas. E eu quero dizer para pessoas que estão aqui: todo engano, tudo aquilo que está tentando enganar a sua vida, vai sair hoje aqui, irmão. Chega de ser enganado, chega de ser passado para trás. A partir de hoje, todo engano vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado, irmão. Mas está falando de Jesus, está falando uma mensagem muito boa, mas irmãos, está vindo de um espírito de engano. Todo engano tem que sair da nossa vida, irmão. Deus está te dando autoridade nessa noite, para que tudo aquilo que não confessa o nome dele saia da sua vida, para que você possa progredir, para que você possa avançar, para que você possa ir adiante. O espírito de Paulo não estava em paz com aquilo, até que ele tomou atitude. Porque tem situação que a gente tem que tomar uma atitude. Vai deixar essas coisas acontecer até quando? Deus não precisou falar nada com Paulo. Paulo, ele sentiu, ele teve o discernimento, foi lá e expulsou aquele demônio. Porque nem tudo Deus vai revelar para você fazer, mas tem coisas que nós temos que ter atitude, de entender o que é certo e errado, e ter uma posição. E foi o que Paulo teve. Tirou aquele espírito de engano daquela menina. Aquela menina foi liberta, já não tinha mais nenhum engano. Ela podia viver a vida dela do jeito que ela gostaria, e não amarrada por um espírito de engano. Só que como a lógica do mundo é diferente da lógica de Deus, ninguém glorificou a Deus por aquela libertação. Muito pelo contrário. Pegaram aqueles homens, amarraram em praça pública e açoitaram. Deram uma surra em Paulo e Silas. Mas peraí, a menina foi liberta. Só que eles estavam mais interessados em ouvir aquilo que eles gostariam e ganhar dinheiro, do que ter a verdade com eles. E será que não é a realidade que em alguns lugares vivem? Tem gente que prefere ser enganado, mas ouvir o que ele quer ouvir, ganhar dinheiro com aquilo, do que viver uma vida de verdade. Por eles perderem dinheiro, castigaram Paulo e Silas. Porque tem gente que está mais interessada em ser enganado
em viver de aparência, do que glorificar a Deus por uma libertação. E a gente precisa começar a priorizar na nossa vida aquilo que é importante. Devemos administrar o nosso tempo da melhor forma possível. Só que a gente tem que colocar em prioridade o que é importante para nós, para a gente não cair nesse erro também. Irmãos, vir para a igreja é importante. Participar dos cultos, participar de um evangelismo é muito bom e é importante. Tem as redes sociais aí, tem os streamings da vida. HBO Max, tem Netflix, tem Amazon Prime Video, tem tudo isso aí, você sabendo selecionar o que você assiste, é muito bom, irmãos. Mas, irmãos, saiba priorizar na sua vida aquilo que realmente é importante. Vamos parar de gastar o nosso tempo com tanta porcaria e nos dedicar mais para Deus, irmão. Vamos começar a jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, irmãos. Passar tempo com a nossa família. Sentar à mesa, se alegrar, falar como foi o seu dia. Minha esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. Começar a valorizar as situações da vida, do que viver uma vida de engano. Você não foi feito, irmãos, para viver vegetando na vida, fuçado dentro do celular, vendo o tempo todo. Mexe no seu celular, mas saiba controlar ele. Controle o tempo que você tem no seu celular. Comece a valorizar os tempos, os momentos que você tem. A vida passa muito rápido, irmão. Eu não quero que ninguém aqui passe 5, 10 anos e fale: eu poderia ter feito e não fiz. Poderia ter amado, poderia ter feito. Poderia. Está na hora de tomar um posicionamento, irmãos. Começar mais a amar os seus filhos, amar a sua esposa, amar o seu marido. Começar a valorizar aquilo que realmente importa. Valorizar a casa de Deus, ter reverência com este lugar. Está na hora, irmão, da gente se revestir na nova criatura, sermos crentes de verdade, servir a Deus com propósito, para que Deus faça grandes coisas em nossa vida. Só quem vai viver grandes coisas da parte de Deus, levanta a sua mão, porque hoje é o dia que Deus preparou para você viver coisas maiores. Eu preciso falar isso aqui, pastor Hilton. Você não vai entrar e sair culto. E cadê a mudança? Cadê a transformação? Nós estamos aqui para entretenimento. Estamos aqui para sermos revestidos. Estamos aqui para sermos renovados. Estamos aqui para sermos alimentados pela palavra. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens foram presos, pés presos ao tronco, mas perto da meia-noite eles cantavam hinos e oravam a Deus. Eles estavam alegres porque eles entendiam que tinham feito a vontade de Deus. Por terem feito a vontade de Deus, a alegria no coração daqueles homens era tão grande, que mesmo açoitados, tendo sido surrados, passando uma humilhação na cidade, quando eles entraram na cadeia, o que eles podiam fazer era orar e cantar hinos a Deus. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo coloca em nossas vidas, é a paz de espírito. O que Deus coloca em nós é a alegria, irmãos, da salvação, é a alegria de fazer a vontade dele. Naquele momento eles não estavam chorando, cabisbaixo, mas Deus, estou fazendo a sua vontade, porque isso está acontecendo. Não, naquele momento eles adoraram ao Senhor. A alegria no coração daqueles homens era tão grande, que a alegria foi maior do que a dor que eles passaram. A alegria que eles estavam passando naquele momento de fazer a vontade de Deus, de ter liberto aquela jovem, a alegria era tão grande, era tão transbordante, que não importava se estava açoitado, se estava rasgado, se estava preso. O importante é que eles estavam fazendo a vontade de Deus, irmãos. A tristeza não vai mais roubar a alegria do teu rosto, irmãos. A tristeza não vai mais roubar os seus dias. A partir de hoje a tristeza não vai mais dominar a sua vida, mas a partir de hoje Deus, ele coloca a abundância de alegria. Tem abundância de alegria para gente aqui nessa manhã. Se prepara, os seus dias serão diferentes. Você pode passar luta, você pode passar prova, mas Deus, ele vai te dar vitória. Deus, ele vai te dar o escape. Deus vai levantar a sua vida. Só para quem acredita nisso, dá um glória bem forte, dá um aleluia aqui nessa manhã, porque Deus, ele é poderoso. Quando tudo isso estava acontecendo, aconteceu de repente de Deus. De repente,
terremoto abalou as estruturas. O louvor, a oração tem efeito, viu? O problema dos nossos dias é que falta fervor na nossa oração. Tem gente que fica orando, irmão, eu sei que cada um ora do seu jeito, do seu momento, e Deus ouve. Só que a oração daqueles homens era tão fervorosa que os outros presos escutavam. Está na hora do mundo começar a ouvir a nossa voz, irmão. Você fica na sua casa lá, coloca o tapetinho no seu joelho e ora lá, é muito bonito, Deus está ouvindo e vai responder a sua oração. Mas está na hora do mundo começar a ouvir a sua voz. Chega, irmão, dessa oração de pintinho, só fica ali, irmãos, Deus ouve, mas Deus está dizendo, coloca mais fervor neste negócio, porque alguém precisa ouvir a tua voz. De falar de Jesus para alguém precisa ouvir a tua voz, alguém precisa ver a tua confissão de fé, alguém precisa saber que você é crente, você não precisa ser um 007 na igreja não, alguém precisa ouvir a tua voz, porque quando alguém ouvir a tua voz, irmão, se prepara, as estruturas vão ser abaladas, as cadeias serão abertas, pessoas serão libertas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser engrandecido. Um rebuliço aconteceu naquela situação, e Deus está dizendo mais aqui nessa manhã, Deus vai fazer um rebuliço na sua vida tão grande, que haverá libertação, haverá salvação. Mas irmãos, ore com fervor. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que pode dizer, no mundo eu aprontava, bebia, fazia isso, aquilo, virava a noite para Jesus. Como é que tem sido o seu empenho? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então se você era terrível lá no mundo, irmãos, seja um terrível santo para Jesus aqui. Prega, evangelize, seja uma bênção, irmãos. Vista a roupa de crente, seja cheio do Espírito Santo e faça a vontade de Deus. Quando aqueles homens fizeram isso, quando os presos escutavam a oração e os hinos que Paulo e Silas cantavam, Deus mudou a situação deles, irmão. E tem alguma coisa que você precisa fazer para que o coração se mova, para que alguma coisa de Deus aconteça. Se você faz sempre a mesma coisa, você sempre vai ter os mesmos resultados. Mas se você quer mudança, faça alguma coisa diferente. Porque quando você agir diferente, Deus vai agir em seu favor. As cadeias foram quebradas, houve conversão naquela cadeia. O carcereiro foi salvo. Deus permite tudo isso acontecer por causa de uma alma, de um carcereiro. Permitiu ser açoitado, permitiu ser preso, porque havia uma alma preciosa para Jesus dentro daquela cadeia. Você não percebe o que Deus precisou fazer para você estar aqui nessa manhã? O que Deus precisou fazer para que nós tivéssemos alcançado essa salvação? E é por isso que nós estamos aqui. Você é precioso para Deus, você vale. Você tem muito valor para Deus. E a partir de hoje, irmãos, mais do que nunca, vamos amar o nosso Deus com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, que quando nós fizermos isso, tenha certeza de uma coisa: o sobrenatural de Deus vai acontecer. Só para quem vai viver o sobrenatural de Deus, irmãos, dá uma linda salva de palmas para Ele aqui nessa noite, porque Deus é o Deus que realiza o sobrenatural. Quem tomou posse da palavra aqui nessa noite? Quem tomou posse, diga amém. Louvado seja Deus. Esse jovem que está aqui na minha direção, levanta assim a sua mão. Isso. Eu olho para você, eu vejo o nome pregador, viu? Deus tem uma obra para desenrolar. E Deus diz que Ele quebra cadeias para te abençoar aqui nessa manhã. Algumas coisas da sua vida, algumas áreas, o diabo queria embaraçar e enrolar, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que desembaraço, desenrolo, te coloco na minha presença. E diz o Senhor: tu é profeta na terra. Hoje você está vivendo uma realidade, mas segundo a palavra que foi ministrada aqui nessa manhã, se prepara, porque não vai demorar muito. A partir de hoje já você vai viver um novo de Deus, porque Deus coloca vinho novo no odre novo e faz você viver uma novidade. Diz o Senhor: caminhe, porque você vai sair daqui renovado aqui dessa manhã. Se prepara, porque Deus não te esqueceu. Deus sabe o compromisso, Deus sabe o que está dentro
dentro de você. Tem pessoas que não te compreendem, mas Deus te compreende e diz: é por eu compreender que eu dou vitória para Ele hoje. Quem está acreditando nisso aqui nessa noite? É Deus é que faz, irmãos, em nossas vidas. Pode bater palma para Jesus, irmãos, porque é Ele que age nas nossas vidas. É Ele que age. E Deus está abrindo portas aqui, viu, irmãos? Deus está abrindo muitas portas aqui. Esse irmão que está aqui na minha direção de branco, Deus está abrindo portas, viu? E serão oportunidades, viu? Oportunidades que você vai ver da parte de Deus. Eu vejo o nome escrito alegria. Deus vai te alegrar muito na caminhada, viu? Algumas pessoas vão se afastar, mas outras vão se aproximar. Amizades antigas se reaproximarão, mas vai ser para a tua bênção. Algumas mudanças, Deus vai mexer algumas coisas da sua vida, algumas áreas, mas é em teu favor, porque Deus tem grandes coisas a teu respeito. Esse ano ainda de 2025 é um ano de desenrolar na sua vida, e Deus vai fazer coisas muito fortes através de você. É ano de cumprimento de promessa, e vai acontecer, viu? Toma posse da vitória. Não dá mais tempo aqui, eu já agradeço a minha oportunidade. Quem gostou, diga amém aí, irmão. Quem vai sair daqui renovado nessa noite, diga amém. Quem vai sair alegre, diga amém. Então aplauda ao Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe.